Bom dia, meus irmãos. Hoje, dia 21/6 de 2023, 10 horas e 8 minutos da manhã. Mais um dia para a gente colocar a nossa vida no altar. Mais um dia começando na presença do Senhor. Os dias não são fáceis, mas não são impossíveis, porque com Cristo no barco tudo vai muito bem. Bom dia, Alinha. Bom dia a todos que estão chegando aí. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e dê a paz. Mesmo na conturbação do dia, mesmo na situação, às vezes, né? A gente se exaspera por algumas coisas, mas o Senhor está na condução da nossa vida. Ele está na condução do nosso barco, e é isso que interessa. É isso que importa, e nós vamos prosseguindo firmes na jornada com o Mestre. Nós já sabemos, irmãos, que as coisas já estão terminando, já está nos nossos olhos, está nítido e patente. Ontem eu escutei uma live que foi tirada do ar, né? Do Marcos, lá do Marcos Paulo Góes, do Two Trees, né? Infelizmente foi tirada do ar, mas ele mostrou a matéria e eu não estou conseguindo achar essa matéria mais. Mas a matéria diz que a inteligência, né, preparada pelo homem, né, para ser o máximo da humanidade, né, que aquela organização, né, das Nações Desunidas. Você tem? Então, obrigado. Passa para mim, então. Passa lá no WhatsApp, se você puder. Das Nações Desunidas, né? O nome dessa inteligência que vai tirar todos aqueles que não são a favor deles chama-se besta. Chama-se besta. Um nome bem sugestivo, né? Será que eles conhecem a Bíblia? Imagina se não, hein? Eles conhecem a Bíblia muito mais do que nós, meus irmãos. Eles conhecem a palavra de Deus muito mais do que nós. O conhecimento deles é estupendo. Não se enganem, eles conhecem a Bíblia mais do que a gente. Entenderam? Eles se movimentam através do que está escrito na palavra. Eles se movimentam através do que está escrito na palavra. Não se engane. Exato, parece que debocha, exatamente, parece que debocha da nossa cara, mas eles conhecem a palavra, eles sabem tudo. E vou dizer para vocês, eles sabem o momento de tudo acontecer. Eles sabem. Eles sabem, você sabe por quê? Porque os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Entenderam? Nós, os filhos da luz, não temos prudência. Nós vivemos num mundinho. O nosso mundinho é tão bonitinho, sabe? Em relação ao que eles fazem aí fora. E a gente não tem, muitas das vezes, nós não temos, muitas das vezes, o critério de observação. Entendeu? Nós não temos. Eles têm. Por quê? Porque eles precisam nos destruir. Então, por isso que Jesus falou que os filhos das trevas são muito mais prudentes que os da luz. Se nós estivéssemos na prudência que eles querem nos destruir, nós estaríamos, sabe o quê? Como diz a minha mãe, atafunhado na palavra de Deus, tá? Nós estaríamos com o nariz enterrado na palavra, lendo noite e dia, para que ninguém passe a perna na gente. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Mas, infelizmente, a gente não é assim. Infelizmente, a gente se distrai com facilidade. Satanás lança as distrações para nós e nós caímos que nem patinho nelas. De tão tolos que nós somos. Eu tô falando de mim mesmo, eu tô falando de mim. Não tô falando de vocês, não. Tô falando dessa pessoa que vos fala aqui, ó. Tô falando de mim. Eu fico pensando quanta distração eu tive na minha vida.
Quanto tempo eu perdi na minha vida. Precisou Deus me dar um chacoalhão. Precisou Deus me derrubar no chão para me acordar, ainda para dar tempo de alguma coisa. Que é o que eu estou fazendo aqui hoje. Mas eu perdi, irmãos, eu perdi 40 anos da minha vida. Eu perdi na distração da vida. E eu falo pro Senhor, meu Pai, onde que eu estava com a minha cabeça? Em que lugar que eu estava? 40 anos distraída com as coisas desse mundo. 40 anos pensando que eu ia galgar alguma coisa. E eu trabalhava que nem uma louca condenada. Uma louca. Noite e dia eu trabalhava. Pra quê? Pra nada. Pra nada. E eu não coloquei a minha confiança no Senhor. Eu não entendi que enquanto a gente dorme, Deus trabalha. Eu achava que era eu que tinha que trabalhar. E eu me distraí com o trabalho. A ponto de ficar doente. A ponto de ficar doente. Então, meus irmãos, eu digo, os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que nós. Bom dia, Val. Eles são porque eles não se perdem, eles não se deixam. Apesar que eles já são das trevas mesmo, né? Então, o próprio das trevas não deixa eles se perderem. Amém, Tenório, amém. Seja bem-vindo, meu irmão. Mas, irmão, nós temos que acordar. Eu acho que o tempo de acordar já chegou. Então, nós temos que agora dar o nosso melhor. Nós temos que agora estar, como dizia minha mãe, atafunhado na palavra. Botar o nariz, os olhos aqui, ó, e ler. E buscar a face do Senhor. E não se deixar, sabe? Mais perder tempo. Nós não temos mais tempo de perder tempo. O tempo é de remir o tempo. Porque a volta de Cristo já está certa. Ela já está certa, ela já está aí. Os acontecimentos, eu pus lá, coloquei no feed hoje de manhã, sobre como é que fala? Esses robôs, né, que é o próprio Satanás ali. Aquilo ali é o próprio Satanás encarnado. Nós já estamos, irmãos, na iminência, eles já estão, o quarto selo já está para ser liberado. Ontem, escutando o Javier Palacios, que é um homem que eu gosto muito, um homem de Deus, um homem que traz a palavra como ela é, a palavra sem mistura, a palavra pura e verdadeira, sem precisar de usar outros subterfúgios, é a palavra pela unção do Espírito Santo. Essa é a palavra que nós temos que ter dentro de nós. É a palavra com a unção do Espírito. Meu irmão, sem o Espírito Santo você não pode ler a palavra. Porque ela vai virar letra. E a letra mata. E o Espírito vivifica. A palavra e a unção do Espírito têm que estar juntas. Porque senão vai acontecer o que está acontecendo aí com muitos. Eles precisam da Cabala, eles precisam do Zohar, eles precisam de outros livros, Atlantes e isso, aquilo, aquilo outro, para poder discernir a palavra, porque eles só entendem a letra, mas eles não têm o calor do Espírito Santo dentro deles. Não tem. Não tem. As pessoas estão perdendo o calor do Espírito Santo. E você? E eu? Como estamos? Meu irmão, é tempo de resgatar o tempo. É tempo de resgatarmos o tempo. Como que eu vou resgatar, irmã Ruth, aquilo que já passou? Pois é, eu também. Eu perdi 40 anos da minha vida. Mas sabe o que eu estou fazendo? Eu estou noite e dia na presença do Pai, buscando a face dele em oração, para que a gente não venha ser confundido, para que a gente venha estar na presença do Senhor, para que nós venhamos a estar prontos para ouvir a trombeta soar. Quando gritar, eis o noivo, nós já vamos estar prontos. Prontos. Prontos para entrar pela porta.
na sala das bodas do Cordeiro. É nessa sala que eu quero estar. Você também? Então, meus irmãos, vamos buscar o Senhor em oração. Ontem eu não assisti a live, eu assisti de sábado e ele falou sobre isso, sobre a abertura do 4º selo. É agora, esse mês agora que vem, de julho a agosto. Entendeu? E tem nos meus stories, eu coloquei um canal que eles abriram aqui no Instagram do Javier Palacios, tá? Eu coloquei nos meus stories, depois vocês vão lá e vejam. É um canal dele aqui no Instagram. E uma bênção. E lá ele tá falando também, tanto que no story que eu coloquei ele tá falando sobre isso. É exatamente um trecho da live dele de sábado, tá bom? Foi uma festa. Mas é isso aí, meus irmãos, vamos aquecer o nosso coração. Tem uma palavra linda aqui, que um irmão nosso, né? Vários irmãos, aliás, são citados aqui, Miller, Inácio, vários irmãos do passado que passaram por situações como as nossas de hoje, e eles deixaram uma palavra neste livrinho, Mananciais no Deserto, para o nosso dia de hoje. Eu não estou lendo exatamente no dia, eu estou lendo na sequência, mas não está bem no dia, que fala de uma revelação do Senhor sobre o 4º e 5º selo. Já está sendo aberto, porque daqui para frente vai ser um atrás do outro, tá? Abriu o 4º selo, o 5º eu acredito que é imediato. O 5º e o 6º selo vão ser imediatos. Vamos lá? É esmiuçado o cereal. Isaías 28, 28. Presta bastante atenção. Muitos de nós não podem servir de alimento para saciar a fome do mundo. Escutou? Muitos de nós não podem servir de alimento para saciar a fome do mundo, porque precisam ser ainda partidos nas mãos de Cristo. Você entendeu? Muitos de nós não podemos ser alimento para as pessoas. As nossas palavras não podem ser alimento, porque nós ainda não fomos esmiuçados pela mão de Cristo. Não fomos partidos. Olha isso aqui, o cereal é esmiuçado. A bênção de Cristo muitas vezes significa sofrimento. Mas mesmo o sofrimento não é preço alto demais a se pagar pelo privilégio de trazer bênção a outras vidas. O que há de mais precioso no mundo hoje veio-nos através de lágrimas e dor. Deus me tornou em pão para os seus eleitos. E se for necessário que o pão seja moído nos dentes do leão para alimentar os seus filhos, bendito seja o nome do Senhor. Isso disse Inácio. Eu vou ler de novo. Deus me tornou em pão para os seus eleitos. E se for necessário que o pão seja moído nos dentes do leão para alimentar os seus filhos, bendito seja o nome do Senhor. Será que nós temos essa capacidade? Complicado, né? Será que eu tenho essa capacidade de falar, Senhor, eu estou aqui para ser moída por Ti, para que eu possa ser bênção na vida dos outros? Olha agora. Para que possamos nos dar inteiramente, é preciso que sejamos consumidos. Nós cessamos de ser bênção quando deixamos de sangrar. A pobreza, a necessidade e a desventura têm levado muitas vidas a atos de heroísmo moral e de grandeza espiritual. A dificuldade lança um desafio à energia e perseverança. Ela apela para mais fortes qualidades da alma. Nos relógios antigos, eram os pesos que os conservavam funcionando.
Lembra dos relógios que puxavam aqueles pesos, né? Os carrilhões, né? Estão lembrados disso? Não sei se vocês já pegaram sobre isso. Muitos pés de vento têm sido utilizados para levar embarcações ao porto. Deus envia as dificuldades como um incentivo à fé e à ação. Os mais ilustres dos homens da Bíblia foram esmiuçados, trilhados, moídos e transformados em pão para o faminto. Abraão é conhecido pelo título de pai dos crentes. Isso porque ele obteve o primeiro lugar na escola da aflição e da obediência, lembra? De Abraão. Primeiro, Deus manda ele sair da sua terra e da sua parentela, mas não diz para onde ele vai. E Abraão somente obedece e vai. Abraão é posto em várias provas e ele está sempre confiando. Bom dia, Larissa. Confiando no Senhor. A última prova dele é levar o filho para o matadouro. Ele não pergunta, ele somente confia. E ele segue rumo ao matadouro, com o seu filho do lado. E o filho pergunta: pai, cadê o cordeiro? E ele somente diz: meu filho, Deus proverá o cordeiro. E ele amarra o seu filho ali. E ele está pronto para matar. Quando o anjo brada: Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que você teme ao Senhor. Você quer maior obediência que essa? Jacó sofreu severas moeduras. José foi trilhado e padejado. E teve que suportar a cozinha de Potifar e a prisão do Egito antes de ir para o trono. Davi, caçado pelos montes como uma perdiz, cansado e alquebrado, com os pés feridos, foi triturado e transformado em pão para um reino. Paulo nunca poderia ter sido pão para a casa de César se não tivesse passado pela moedura, açoites e apedrejamentos. Ele foi moído até tornar-se em farinha da mais refinada qualidade para a família real. Tal combate, tal vitória, se Deus tem determinado para nós grandes aflições, estejamos certos de que no seu coração Ele nos tem reservado um lugar muito especial. O crente grandemente atribulado é uma pessoa eleita. Você vai falar assim para minha irmã Ruth, isso é loucura. Irmão, para o mundo é. Para o mundo é loucura. A tribulação para o mundo é loucura. Tanto é loucura que eles não creem no poder de Deus. E eles precisam se encher de remédios para poder aguentar o tranco. Para poder aguentar a tristeza. Mas aquele que tem a palavra de Deus como sua conduta de vida, aquele que tem essa palavra como conduta de vida, ele sabe que a tristeza para a vida dele é quando ele está passando na moenda. E cada tristeza que você sente tem alguma coisa que Deus quer trabalhar com você. Deus quer te ensinar como vive um cidadão dos céus. Deus quer te ensinar como é que você tem que tratar o teu irmão. Deus tem que te ensinar como que você tem que ter coragem para avançar diante da serpente. Nessa tristeza que você sente, nessa tribulação que você tá simplesmente sendo ensinado pelo Pai. O problema é que nem todos entendem. Aí é que mora a questão. Nem todos compreendem o trabalhar de Deus na nossa vida. Meu irmão, você não vai se lembrar de Deus se Ele não te parar.
Você não vai se lembrar de Deus se Deus não der um breque na tua vida. Se você é chamado para a maravilhosa graça de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor vai te dar vários breques durante a tua caminhada nesse mundo. E Ele vai dar um breque final agora, para todos nós. Que é o breque que nós já estamos começando a sentir. Esse breque já está aí. Nós já estamos sentindo. O mundo vai se voltar contra os verdadeiros filhos de Deus. Nós vamos ser perseguidos mesmo por aqueles que se dizem que têm a palavra na vida, que se dizem conhecedores da palavra. Nós vamos ser brecados por todos, nós vamos ser injuriados, nós vamos ser jogados aos leões. Você está preparado? É bom, tá? Se você quer a salvação, saiba que nós vamos ser esmiuçados para podermos herdar a vida eterna. Mas, irmã Ruth, Deus não prometeu, nós não vamos ser guardados? Sim, claro que vamos. Mas no meio da prova. Você vai aprender de Deus o que é o milagre de Deus. Você vai aprender o que é santificação, o que é comunhão com o Pai. Nós vamos passar por momentos daqui para frente que, se você não estiver na comunhão do Senhor dos Exércitos, você não vai aguentar. Nós temos lá aquele grupo, né? 116 pessoas. A maioria ali não está ali por causa das coisas de Deus. A maioria está ali porque eles estão com medo do que vai acontecer. Medo. Sabe o que é medo? É medo. Eles não têm amor a Deus. Eles têm amor à própria carne. Eles não querem santificação. Ontem foi visto isso. Ontem foi visto. Não querem santificação. Eles querem as coisas dessa vida. O leve trás. Eles querem a contenda. Eles querem. Não é você não é você discutir ideias, mas é a contenda. A contenda. Esses são aqueles que vão entregar o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus. 125, eu achei que fosse 116. Olha, eu tô errada. Irmãos, a maioria dos que estão ali estão buscando somente ter conhecimento do que vai acontecer. E saber qual é a estratégia que nós vamos usar para sair de tudo isso. Eles estão pela carne, não é pelo Espírito. A nossa estratégia está totalmente vinculada ao Espírito Santo de Deus. Então eu digo para vocês, eu não tenho medo dessa gente, não tenho medo. Deus me deu uma, como diz, né? Quando eu fui quebrada, que eu ainda sou quebrada, mas quando eu fui quebrada terrivelmente para eu poder ser parada, Deus me parou. O Senhor me parou de uma forma tão tremenda que eu parei para ouvir Deus falar comigo. Eu fiquei praticamente 7 anos em estado de expectativa para ouvir Deus falar comigo. Entenderam? E hoje eu sei detectar muita coisa. Então eu não tenho medo. Não tenho medo desse povo. Mas digo uma coisa para você. Tenho medo, eu tenho dó deles. Porque eles vão se entregar para o primeiro prato de lentilha do anticristo, eles vão se dar. Infelizmente, meus irmãos, não é nem para estar falando isso aqui, mas vamos lá. Agora presta atenção, nós, aqueles que estão com a sua vida no altar, buscando da presença do Pai, aprender de Cristo cada dia mais, a colocar suas vidas na sua presença, precisamos ter em mente o seguinte: aconteça o que acontecer, nenhum prato de lentilha nós vamos receber da mão do iníquo. Nenhum prato de lentilha.
iremos receber da mão de Satanás. Porque o nosso maná vem do céu. O Senhor não vai deixar que o povo dele, o povo que clama a Jesus de Nazaré, o Senhor não vai deixar que esse povo se corrompa e não vai deixar que falte nada na tua vida e na minha vida, na sua boca e na minha boca, na boca dos seus filhos. Você está me entendendo, meu irmão? Mas nós temos que ter em mente uma coisa. Nós temos que nos deixar ser quebrados pelo poder de Deus. Porque nessa quebradura, Deus vai falar conosco. Quando você é moído, você é parado. Quando você para, Deus fala. Aprenda a ouvir a voz de Deus quando Ele te para. E entenda, em vez de você correr para a farmácia e comprar um Rivotril, um remédio para passar a tristeza, não, se põe de oração. O teu remédio está na oração. O teu remédio está na oração. Senhor, o que tu queres de mim? Senhor, o que tu queres me ensinar? Fala com a tua serva, porque a tua serva ouve. Fala com o teu servo, porque o teu servo ouve. Irmãos, eu já contei esse testemunho, mas vou contar de novo. Eu nem sei que hora que eu comecei, gente. Bom, mas vamos lá. Quando eu estava passando aquela situação toda, o meu ex-marido não mandava mais dinheiro para mim. E ele estava me apertando no dinheiro. E eu, como tinha um ateliê de patchwork, mas meu ateliê não rendia para eu pagar a PUC, para eu pagar colégio particular, para eu pagar o aluguel da minha casa, para eu pagar todas as contas que eu tinha. Não dava. Dava para eu me manter, né? E eu tava com o meu carro. Eu tinha um Ford Ka na época. E eu faltava, acho que 3 ou 4 parcelas para eu terminar de pagar. E eu tava com o meu carro com 2 parcelas vencidas. E o banco na minha orelha. Iniciei o 10 e 8. Então, a hora que der mais ou menos o sinal, aí você me fala. 10 e 8, 10 e 36. Tá, tem um pouquinho. E eu tava desesperada, porque o banco me ligava noite e dia e noite. E eu naquele desespero, quando foi uma noite, era madrugada, e eu ali pensando, Senhor, o que vai ser da minha vida? Eu preciso desse carro para trabalhar, eu preciso do carro para levar minhas filhas na escola, na faculdade, o que eu vou fazer, Pai? E eu conversando com Deus na madrugada, eu vi a luz do meu quarto acender e apagar. Eu vi a luz do meu quarto acender e apagar. E eu fiquei alerta. Eu lembrei na hora de Samuel. Na hora eu lembrei de Samuel. E eu falei, Senhor, fala que eu tô ouvindo. Eu falei, Senhor, fala que eu tô ouvindo. Eu senti que Deus ia falar comigo. E naquele momento o Senhor falou comigo. E disse assim, amanhã a Verônica vai fazer aula com você. A Verônica era uma senhora, uma mulher de um juiz. Por que eu tô dando os detalhes? Pra vocês entenderem lá na frente. Era a mulher de um juiz, fazia aula comigo. E nós estávamos fazendo um monte de peças para ela levar para os parentes dela na Bahia. Ela ia viajar e ela queria levar um presente para cada um. E ela estava fazendo peças para cozinha, coisas assim. E o Senhor falou comigo, a Verônica vai fazer aula amanhã cedo com você. E você vai pegar os 20 metros de tecido importado que você tem em estoque no ateliê. E você vai vender para ela pelo preço de custo. E você vai colocar R$ 3,50 acima do preço de custo. E passa esse valor para ela. Ia dar 23 e alguma coisa. E o Senhor, na última parte que ele falou comigo foi o seguinte: não abra sua boca até o negócio ser concretizado. Irmãos, foi específico a ordem de Deus para mim naquela madrugada. Eu escutei tudo como tinha que ser feito. Eu adormeci, levantei às 6 da manhã,
sem abrir a boca. As meninas, mãe, bom dia, e eu, bom dia, só isso. Entramos no carro e eu ali em comunhão com Deus. Senhor, tem misericórdia de mim e me ajuda. Ser comigo, Pai. E eu ali, as meninas desceram do carro, foram para descer na faculdade, veio para a escola. Estacionei o carro lá na catedral e fui em direção ao meu ateliê, na Avenida Brasil, aqui em Maringá. E a cada passo que eu dava, eu só clamava, Senhor, tem misericórdia de mim, me dá força. Me ajuda eu ser obediente a Ti. Cheguei no ateliê, sentei na minha mesa, era uma mesa mais ou menos como essa, um pouco menor, e ali eu comecei a orar. Clamar, orar. Quando foi 9 horas, a Verônica chegou. E eu falei, Verônica, coloquei os tecidos assim, era um tanto de tecido grande que eu tinha, tecido que eu paguei, que eu tinha o maior carinho para aquele tecido. Falei, Verônica, é o seguinte, eu tenho esses 20 metros de tecido importado e eu estou vendendo eles. Eu estou vendendo eles pelo preço do custo. Você quer ficar? Ela olhou para mim, olhou para os tecidos, não me respondeu nada. Começamos a fazer as peças dela, fazer a aula, né? Eu ali fazendo junto com ela, ensinando ela a fazer. E eu falava somente o necessário, nada mais que o necessário, obedecendo aquilo que Deus mandou eu fazer. E quando foi 15 para o meio-dia, eu escutei, o Senhor falou comigo, pergunta para ela outra vez, porque a semente já foi lançada. Desse jeito eu escutei. Aí eu falei, Verônica, você quer ficar com tecido ou não? Ela olhou para mim e falou assim, Ruth, seguinte, você sabe que eu sou mulher de juiz, desse jeito ela falou comigo. Você sabe que meu marido tem dinheiro, mas eu não posso avançar no dinheiro dele assim. Eu já tô te devendo, acho que era R$600, alguma coisa assim que ela me devia, e eu preciso te pagar. E eu devo te pagar amanhã ou depois. Mas eu não posso avançar no dinheiro do meu marido para comprar esse valor de tecido. Mas eu tenho uma coisa. Ela falou desse jeito. E eu assim, Senhor, tem misericórdia. Meu coração pequenininho. Ela falou assim, mas tem uma coisa, eu tenho um saco de moeda. Um saco de moeda de 25 centavos e de 10 centavos. Se você pegar esse saco de moeda, não é o valor do tecido. Vai dar uns 200 e poucos reais. Depois, no mês que vem, eu acerto o restante. Você pega? Eu fiz a conta na cabeça, eu falei, Jesus, não vai dar para pagar nada. O Senhor falou comigo, fecha o negócio, eu tô nele. Eu escutei, irmãos, eu escutava o Senhor falando comigo aqui, ó. Eu falei, não, pode trazer o saco da moeda. Eu pego, tranquilo. E o Senhor falou comigo, leva os tecidos pro carro dela agora. Vai com ela pro carro e leva o tecido para lá. E assim eu fiz. Passou o outro dia, ela veio, né, que ela tá fazendo aula todos os dias, ela veio com um saco, irmãos. Era desse tamanho. Olha, era isso aqui, ó. Era um saco assim, ó, grande. Um saco grande. Ela carregava no braço como se fosse um bebê. Ela carregava no braço como se fosse um bebê. De tão pesado que tava. E ela chegou e falou, ó, Ruth, tá aqui, o nosso trato tá aqui. Você já sabe, não tem esse valor todo. Mas tá aí o que eu tenho, só vou te pagar o resto do mês que vem. Falei, não, tranquilo. Aí, meus irmãos, terminou a aula, né? Minhas filhas chegaram da faculdade e da escola. Mãe, o que é isso? O que é isso? Falei assim, nós vamos pro banco. Mãe, eu não vou sair na rua com esse negócio. Esse monte de moeda. Falei, não, minha filha, pior é você ficar devendo e eu perder o carro. Vamos para o banco agora. Vou deixar lá, ele tem maquininha para contar moeda, vamos lá. E eu fui, com aquele saco de moeda no braço. Chegou lá, eu falei pro rapaz que ficava na porta, né, aquela porta de rodar. Eu falei, olha, eu não tenho como entrar aí porque eu tô com um saco de moeda na mão. Ele falou, não,
A senhora entra por aqui. Ele abriu a porta dos guardas e me fez entrar por lá. E eu entrei. E ali cheguei no caixa, falei, olha, eu tô com um saco de moeda aqui e precisava que você contasse para mim. Porque eu preciso depositar na minha conta. Ele falou assim, olha, eu não tenho máquina de contar moeda aqui. Só na agência central que tem a máquina. Eu falei, ai, meu pai, e agora? Ele falou assim, mas vamos fazer o seguinte, a senhora deixa esse saco de moeda, coloca no papel mais ou menos quanto tem aí dentro e o número da sua conta, porque assim que eu terminar meu expediente, eu conto essas moedas para a senhora. Gente, quem que faz isso? A partir do expediente, ele ainda contar as moedas. Aí fui na gerente de caixa, deixei o saco de moeda, coloquei o número da minha conta e coloquei embaixo mais ou menos o valor que tinha. E fui pro ateliê, voltei, nós fomos almoçar. E fui, bom dia, Cleide. Fui pro ateliê, trabalhei a tarde inteira que eu não lembrava de nada. Era como se eu tivesse esquecido de todas as minhas tristezas, de todos os meus problemas. Eu passei aquela tarde, a tarde mais maravilhosa da minha vida. Eu não lembrava do que eu estava passando. Quando foi 5:30 da tarde, eu recebi o telefonema. Dona Ruth, é a senhora? Eu falei, sou eu. Ele falou assim, aqui é o rapaz do banco, o caixa do banco. Quanto a senhora disse que tinha de moeda? Eu falei, em torno de 200, 250, por aí. Ele falou, não, aqui tem R$480. Meus irmãos, aquele Deus que tinha falado para mim no dia antes que ele estava no negócio que eu podia fechar, é o Deus que eu confiei. Naquele momento, meus irmãos, eu louvo o Senhor. E aí ele falou para mim assim, olha, a senhora pode ficar tranquila, o dinheiro já está na sua conta, já está pronto para a senhora usar. Eu saí dali de casa, dali do ateliê, fui na lotérica, liguei para o negócio do carro, eles me abaixaram a prestação, as duas prestações que eu ia pagar as duas, sobrou dinheiro para eu ofertar na igreja e sobrou dinheiro para eu poder ir no mercado, porque até isso me faltava. Mas por que Deus fez isso? Porque eu me submeti a passar pela moeda. E Deus trabalhou na minha vida de uma forma que eu não sei explicar, mas eu deixei, o meu coração se voltou para o Pai. Eu não bati de frente com Ele. Eu não disse para Ele, eu sou a melhor, não. Eu disse para Ele, eu preciso de Ti. Eu preciso aprender de Ti. Eu preciso ser Tua filha. Eu quero ser Tua filha. Eu quero ser usada por Ti. Eu quero fazer parte do corpo de Jesus Cristo. Irmãos, isso é possível. Nas nossas duras provas, Deus trabalha conosco. Ele mostra para nós aquilo que nós precisamos ser. Aquilo que nós precisamos ter. Entendeu? E eu digo para você, cada vez que você obedece, cada vez que o Senhor vê a tua obediência, Ele vai alargando os portões da tua mente, da tua consciência. Ele vai alargando os portões do teu entendimento. Ele vai fazendo de você uma nova criatura. Os frutos do Espírito vão aparecendo na tua vida. Aí você vai dizer, mas irmã Ruth, você está querendo dizer com isso que você já está... Não, eu não sou perfeita, não. Eu não sou perfeita, não. Eu estou em processo. Eu estou ainda em processo, mas o processo pior foi lá no início, quando eu fui quebrada. Mas teve uma coisa que eu jamais faria antes, é me deixar ser quebrada. Bom dia, Márcia. Nós temos que ter isso em mente, nós temos que nos deixar ser quebrados, para que nós possamos ser usados como alimento do Pai. Estão me entendendo, meus irmãos? Nós precisamos nos deixar ser quebrados para que nós possamos ser alimento para outras almas, para que a nossa vida tenha propósito. O que vale você viver se você não tem propósito? Não vale nada, meu irmão.
Você viver só para o teu umbigo não vale a pena. Você tem que ter propósito, você tem que ser o referencial de Deus na terra. Você tem que ser a trombeta, a voz de Deus na terra. Ele nos chamou para ser a sua voz aqui. Quando eu estou, às vezes, passando por alguma aflição e que eu preciso de uma resposta, eu fico atenta em tudo que meus irmãos falam comigo. Eu fico atenta a todos os posts que vêm na minha mão, porque eu sei que Deus vai usar alguém para me dar a resposta. Você está me entendendo, meu irmão? Tenha uma vida com propósito. Deixe Deus te usar. Deixe o Senhor te colocar na moenda. Não reclama da moenda. Louva pela moenda. E aprenda a ouvir a voz de Deus na moenda. Entendeu? Porque o óleo que vai ser extraído da tua vida é óleo que vai iluminar, vai encher uma candeia e vai iluminar o caminho de muitos. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Que nessa manhã nós possamos aquecer o nosso coração com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Entendeu? Deixe-se passar na moenda. Não corra da moenda. Saiba aproveitar os ensinamentos do Senhor para a tua vida na moenda. Porque Ele vai falar com você, exatamente com você. Ele pode usar irmãos para falar com a tua vida? Sim, pode. Ele usa irmãos para falar. Tem irmãos que eu converso com eles durante o dia, eles mal sabem que eles estão dando respostas para a minha vida, daquilo que eu estou perguntando para Deus. E o Senhor é Deus maravilhoso. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado do Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da Tua presença, Pai, te louvando e bendizendo por esses poucos momentos aqui, por esses poucos minutos que nós estamos, Senhor. O Teu povo está aqui ouvindo a Tua palavra, ouvindo o compartilhamento, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Pai. Eu te agradeço porque Tu és soberano, eu te agradeço, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que trata com o seu povo na moenda. É diferente do mundo. O mundo tem purpurina, o nosso tem dor, mas o nosso tem glória. Nós vivemos na glória do Pai. Através da dor nós sentimos a glória do Pai nas nossas vidas. O Senhor é aquele que faz a ferida, mas o Senhor é aquele que cura. O Senhor é aquele que nos lança na cova, mas é aquele que fecha a boca do leão na cova. Ó Senhor, vem na vida do teu povo, na minha vida. Vem nos ajudar a passar as nossas provações, Pai, com uma alegria no rosto. Que nós venhamos passar as nossas tribulações com a alegria da tua glória. Porque a tua alegria é a nossa força. A tua alegria nos faz caminhar. E nos momentos, Pai, que estão chegando aí, que são momentos graves, nos ajuda a enfrentar. Nos ajuda, Senhor, a ser mais que vencedores na terra dos viventes e que nós possamos estar diante do Filho como dignos de ver a glória e a beleza do Teu Filho. Vê, Senhor, a realeza de Jesus Cristo de Nazaré. Dá-nos um dia em paz na Tua presença, dá-nos momentos maravilhosos diante de Ti, mesmo na moenda, Pai. Nos ajuda a ser fiéis à Tua palavra. Senhor, eu Te louvo, eu Te agradeço. Por nós não há merecimento nenhum não, Senhor. Nós somos pó da terra, nós somos vaso trincado, vaso rachado muitas das vezes, mas quebrados ou inteiro, Pai. Nós não vamos sair da roda do oleiro. Então eu peço a Ti, Senhor, nos ajuda a enfrentar tudo que vem vindo, nos ajuda a combater as heresias, nos ajuda a combater as heresias. Guarda-nos pela Tua infinita bondade, Senhor, guarda-nos pela Tua infinita misericórdia. É o que eu Te peço, Pai, é o que eu Te agradeço, não no nosso merecimento, mas no nome honrado do Teu Filho. Yeshua HaMashiach,
que vive e reina por toda a eternidade. E nós reinaremos com ele como reis e sacerdotes com Cristo, na glória e em glória. Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, fiquem na vontade, na bênção do Senhor. Que esse dia possa ser um dia em que o Pai fale nos seus corações. Fiquem em comunhão na presença do Senhor, porque o Senhor vai derramar chuvas de bênção em cada coração. O Senhor vai fazer o teu coração, que está como se estivesse em deserto, vai fazer esse deserto do teu coração florescer. Somente faça a vontade do Senhor. Cala a boca. Fica quieto. Deixa Deus trabalhar. Amém? Fiquem na graça do Senhor, meus irmãos. Um dia maravilhoso na presença do Pai. Amém e amém.